Olá a todos! Nessa aula nós vamos estudar sobre a reta. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir dois favores. O primeiro, que vocês possam curtir o vídeo para apoiar essa playlist. E a segunda coisa é que vocês possam me dar feedbacks do que vocês acharam dessa aula. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. O objetivo da nossa aula é descrever a equação da reta tanto para uma situação onde nós estamos no R2 quanto no R3. Então, esse argumento que eu vou apresentar para vocês vai ser válido nos dois ambientes. Só que para fins de didática, vamos colocar assim, eu vou explicar esse argumento no R2. Então, considere dois pontos distintos, né, A e B. Então, a gente sabe que pela geometria euclidiana, que é aquela geometria que se estuda no ensino médio, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Então, nós temos o ponto A, o ponto B, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Eu quero descrever a equação dessa reta. Então, o que nós sabemos é o seguinte. Se eu considero, por exemplo... deixa eu só tirar aqui. Se eu considero, por exemplo, um ponto P, que é um ponto genérico da reta, então vamos considerar P um ponto com coordenadas x e y. O que nós sabemos é o seguinte, que se esse ponto P está na reta, então, na hora que eu construo o vetor AP, esse vetor AP vai estar na mesma direção do vetor AB. Não necessariamente o mesmo sentido, porque o meu ponto P poderia estar para cá. Mas eu sei que estaria na mesma direção. Então, se esses dois pontos estão na mesma direção, eu posso enxergar da seguinte maneira. Deixa eu só pensar um pouco. Tá, que o vetor AB é igual a T vezes o vetor AP. Ou ainda, até mesmo para na hora de fazer um ajuste na fórmula, já que o meu objetivo é descrever quem é P, eu vou inverter a ordem. Então, o que nós sabemos é que o vetor AP é igual a T vezes AB. Que no meu desenho, por exemplo, o nosso T é um número positivo, porém menor do que 1, né? Porque você precisou encolher o vetor AB para chegar no vetor AP. Mas de qualquer forma, como P é um ponto genérico, existe um número real T, tanto faz ser positivo, negativo ou zero, de tal modo que essa propriedade seja satisfeita. Operacionalmente falando, a gente sabe que AP é a mesma coisa que P menos A. Isso eu estou falando no sentido operacional. E aqui você tem T vezes o vetor AB, que eu vou deixar do jeito que está. Portanto, aqui vai ficar o quê? P igual, passo o A para o outro lado somando, A mais T vezes AB. E aí existe uma fórmula, porque eu vou pegar essa informação e agora eu vou descrever por meio de uma formulinha. Porque é o seguinte, vamos relembrar aqui. O nosso ponto A, ele tem coordenadas x1, y1. Ponto B, ele tem coordenadas x2, y2. E aí vamos considerar um ponto P genérico da reta com coordenadas x, y. Então, o que está escrito aqui? Está escrito que o par x, y é exatamente igual ao A, que no caso vai ser x1, y1, mais t vezes o vetor AB, que aí você faz B menos A. Então, seria x2 menos x1, y2 menos y1. Então, o que acontece? Se você agrupa todos os termos do lado direito, o que a gente conclui é que a primeira coordenada do lado esquerdo tem que ser igual à primeira coordenada do lado direito. Então, a primeira coordenada do lado esquerdo é o x. E a primeira coordenada do lado direito vai ser o quê? x1 mais t vezes x2 menos x1. E a segunda coordenada do lado esquerdo, que é o y, vai ser igual a y1 mais t vezes y2 menos y1. E aí, nós acabamos de chegar numa fórmula que descreve a equação da reta. Se porventura os nossos pontos não estivessem no R2, estivessem no R3,
o argumento seria análogo, e aí nós teríamos um z igual a z1 mais t vezes z2 menos z1. Portanto, resumindo, se você deseja descrever a equação da reta que passa por dois pontos, aqui é z2, então dados pontos A e B com coordenadas A com coordenadas x1, y1, z1, B com coordenadas x2, y2, z2, uma equação da reta, observe a expressão uma, porque você pode descrever essa mesma equação da reta de diversas maneiras possíveis. Uma equação da reta que passa pelos pontos A e B tem essa fórmula. Se eu quisesse, por exemplo, ao invés de colocar x1, y1, z1, se eu colocasse x2, y2, z2, daria inclusive a mesma fórmula. Mas isso a gente vai entendendo ao longo dos próximos exercícios e das próximas aulas. O importante é descrever o seguinte, que essa descrição da reta, ela é conhecida como a forma paramétrica da reta. E esse t aqui, ele é conhecido como parâmetro. E aí, para cada valor de t, você tem um ponto da reta. Então, vamos fazer um exercício numérico. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B, onde A e B são dados por essas respectivas coordenadas. Primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o vetor AB. Esqueci de comentar que esse vetor AB ele é um vetor que está contido na reta, certo? Então, fazendo aqui um desenho rápido, você, por exemplo, você tem a equação da reta aqui, e aí você marca, por exemplo, ponto A, ponto B, e aí você descreve o vetor AB. Esse vetor AB ele é chamado vetor diretor da reta, porque ele meio que dá a direção. E uma pergunta natural é: cada reta tem um único vetor diretor? E a resposta é não. Qualquer vetor que esteja na mesma direção do vetor AB, por exemplo, esse rosinho que eu destaquei agora, ou até mesmo esse verdinho, ou até mesmo esse vermelho, cada vetor que eu acabei de marcar é um vetor diretor da mesma reta. Basta que você tenha um vetor que esteja contido na reta. Você toma dois pontos da reta, considere um vetor, pronto. É um vetor diretor da reta. Aqui nesse caso, eu vou aproveitar o fato que eu já conheço dois pontos da reta para construir o meu vetor diretor. Lembrando que o nosso vetor AB é B menos A, né? Então vai ficar 3 menos 1, 2. 1 menos menos 2. Então, no caso, vai dar 1 mais 2, 3. Menos 4 mais 3, menos 1. Portanto, existem duas possíveis respostas para o nosso exercício. Primeira resposta, que eu vou chamar R1 a reta, né, a primeira descrição, você faz o seguinte, você coloca o x, o y e o z igual, 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 e aí você considera, por exemplo, o seu ponto inicial, o ponto A. Então você faz 1 mais t vezes o vetor diretor, então vai ficar 2t. Agora você vai pegar menos 2 mais 3t menos 3 menos t. Então, vale destacar que essas informações aqui é o menos 1 no caso, é referente ao nosso vetor diretor. E essa informação que eu vou rachurar em rosa é referente ao nosso ponto A, que seria o nosso ponto inicial. Então, de maneira análoga, eu poderia descrever a equação da mesma reta da seguinte maneira. Coloco o x, o y, z. Ponto inicial, então vamos supor que agora meu ponto inicial seja o B, ou seja, 3 mais 2t. 1 mais 3t menos 4 menos t. Aonde essa informação aqui, 3, 1, menos 4, vem justamente das coordenadas do ponto B. Em outras palavras, você pega o ponto inicial mais t vezes o vetor diretor.
Como é que eu sei que essas duas retas descrevem o mesmo conjunto? Você pode fazer isso de duas maneiras. Primeira maneira é você observar o seguinte. Se você faz t igual a zero aqui, do lado esquerdo, você vai obter x igual a 1, y igual a menos 2 e z igual a menos 3. Se você faz t igual a zero. Você pode fazer aqui o seguinte. Observe o que acontece quando você faz t igual a menos 1 aqui. Então vai ficar 3 menos 2, 1, que bateu aqui com o rosa. 1 menos 3 dá menos 2, que bateu com essa informação rosa. Menos 4, menos dá mais, então menos 4 mais 1, menos 3, bateu com rosa. Ou seja, esse ponto rosa, esse ponto 1, menos 2 e menos 3 está nessa reta R1, fazendo t igual a zero. E para esse mesmo ponto, que é o ponto A, inclusive, você consegue chegar na reta R2 através do t igual a menos 1. Agora, para você chegar no ponto B, basta você fazer t igual a 1 aqui, que aí você vai ficar 3, 1, menos 4. E aqui, basta você fazer t igual a zero que você chega no ponto B. Ou seja, as duas retas passam tanto pelo ponto A quanto pelo ponto B. Logo, elas representam o mesmo conjunto. Daria para você fazer outras técnicas, mas isso a gente vai discutir melhor na próxima aula. O caso particular onde A e B estão no R2 nos permite descrever a equação da reta como uma função. Certamente vocês já ouviram falar dessa fórmula aqui, né? Y igual a y1 mais m vezes x2 menos x1, onde o m é a variação dos y sobre a variação do x. Mas por que essa fórmula é verdadeira? Então vamos lá. Se eu considero, né, se eu parto da premissa que o ponto A tem coordenadas x1 e y1, o ponto B tem coordenadas x2 e y2, e o ponto P, que é um ponto genérico da reta, tem coordenadas x, y, então nós já estudamos que x vai ter que ser igual a x1 mais. Deixa eu considerar agora o vetor AB, né? Que é o vetor diretor. Então vai ser x2 menos x1, que é b menos a, y2 menos y1. Agora sim. Então vai ficar x1 mais t multiplicado por x2 menos x1. E aqui y igual a y1 mais t vezes y2 menos y1. Então aqui nós temos a nossa querida equação da reta. Observe que eu posso fazer algumas manipulações para poder chegar no nosso resultado. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Isso aí. Posso isolar o t da primeira expressão. Então, deixa eu chamar essa equação de equação número 1, essa equação de equação número 2. Então, o que eu vou fazer? Isolando t em 1, obtemos, vamos lá. Então, aqui vai passar x1 para o outro lado subtraindo, então vai ficar x menos x1. E aí depois você passa esse x2 menos x1 para o outro lado dividindo. Mas, professor, se esses números forem iguais, se isso aqui for zero, eu posso passar para o outro lado dividindo? Você não pode. Porém, como eu estou considerando dois pontos distintos e eu estou pensando em reta como função, então aqui eu já estou considerando de antemão que x1 e x2 sejam valores diferentes. Então, já estou fazendo essa consideração. Então, eu obtenho esse resultado aqui, que eu vou chamar de 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir 3 em 2. Então, em outras palavras, eu vou pegar essa relação aqui, vou copiar e colar e colocar aqui embaixo, só que dessa vez eu vou substituir o valor de t. Então, eu vou pegar esse valor aqui de t, vou copiar aqui, vou afastar aqui só para substituir o valor de t. Então, eu apago t e coloco essa informação aqui.
Como isso aqui está multiplicado por uma expressão, é prudente que eu coloque aqui os parênteses, né? Só para eu poder me organizar. E note que, como é uma multiplicação, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, só que eu posso trocar a ordem. Então, isso vai implicar que y é igual a y1 mais. Eu vou passar essa parcela x menos x1 para cá e essa parcela y2 menos y1 para cá. Então, vai ficar y2 menos y1 sobre x2 menos x1 vezes, e agora eu passei o x menos x1 para lá. Note que esse número soa familiar, né? A variação dos y sobre a variação do x. Vou chamar esse número todo de m. E, portanto, y vai ser igual a y1 mais m vezes x2 menos x1. Qual é a vantagem de você descrever a equação dessa reta dessa maneira? A vantagem é que você pode enxergá-la como uma função. Problema: essa fórmula, vou repetir com muita calma, só vale no R2, não vale no R3. Por quê? Porque aqui a gente está pensando reta como uma função. E reta como. Na hora que você tenta descrever isso lá no espaço tridimensional, você vai ter um problema, porque isso aí, na verdade, vai ser a equação de um plano, que é algo que você vai ver futuramente. Se você colocar essa informação no GeoGebra, no espaço tridimensional, você vai acabar obtendo uma equação de plano e não uma equação de reta. Então, repetindo mais uma vez, essa fórmula daqui só funciona no caso R2. Porém, ele é extremamente útil quando a gente está estudando, por exemplo, cálculo, que a gente quer descrever a equação da reta como uma função. Então, vou aproveitar isso e resolver um exemplo numérico. Vamos determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos, ponto A e o ponto B. Então, primeiro, é saudável calcularmos o valor do m, que seria a variação dos y sobre a variação do x. Então, vou pegar, por exemplo, menos 4, ou seja, coordenada y de B, menos a coordenada y de A, dividido pela coordenada x de B, menos a coordenada x de A. Observe, se você começou com B em cima, você tem que começar com B embaixo. Então, isso aqui vai ficar m igual a menos 9 sobre, aqui vai ficar mais 1, então aqui vai dar 3. Então, isso implica que o nosso m é igual a menos 9 dividido por 3, menos 3. Então, guarda essa informação. Então, agora nós vamos ter a fórmula y igual. Alguns livros colocam y0 porque ele permite você escolher o y0 ser o y1 da nossa fórmula ou o y0 ser o y2. Então, vou colocar assim, y0 mais m vezes x menos x0. Portanto, vai ficar y igual a... Vamos escolher quem vai ser o nosso x0 e y0. Tanto faz se vai ser o ponto A ou o ponto B. Vou escolher o ponto A. Opção minha mesmo. Poderia escolher o ponto B tranquilamente. Então, o y0 vai ser 5. O nosso m é igual a menos 3. Então, a gente coloca menos 3 vezes o x você deixa, menos o nosso x0, que é menos 1. Então, só para continuar a conta aqui embaixo, y vai ser igual a 5, menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Aqui vai ser mais 1, então menos 3 vezes mais 1 dá menos 3. Portanto, o nosso y vai ser igual a menos 3x, 5 menos 3 mais 2. Então, essa seria a resposta do nosso exercício. E aí, só para efeitos de ilustração, eu vou resolver o mesmo exercício. Agora, ao invés de tomar x0 e y0 como o ponto A, eu vou tomar x0 e y0 como se fosse o ponto B. Então, seria y igual a o nosso y0, que é menos 4, o nosso m, que é igual a menos 3, x, menos o x0, que seria 2. Então, continuando a nossa conta, y seria igual a
menos 4, menos 3x, mais 6, aplicando a distributiva. Então, y seria igual a menos 3x, menos 4 mais 6, mais 2. Ou seja, obtemos a mesma resposta. Bem, vamos fazer agora mais um exercício que agora exige um pouco de interpretação, que é o seguinte. Eu tenho 3 pontos. Digamos o ponto A, o ponto B e o ponto C aqui. Será que esses pontos são colineares? Existem situações que sim, existem situações que não. Então, nesse cenário é não, nesse cenário é sim. Como é que eu sei que esses pontos serão colineares? Então, vamos imaginar uma situação onde nós temos que que o ponto A, B, C sejam colineares. Porque eu sei o seguinte, se eu construir a equação da reta que passa por A, B, isso eu sou capaz. Para os 3 pontos serem colineares, o ponto C tem que ser um ponto da reta. Então, eu vou pegar essa informação ao meu favor. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou considerar R a reta que passa por A e B. Então, para isso, eu preciso do vetor AB. Então, vamos calcular o vetor AB, que é B menos A. Então, vai ficar 3, menos 3 e 6. Então, uma equação da reta que nós teríamos é o seguinte. X igual a... Vou tomar o ponto inicial, ponto A. Menos 1 mais 3t. Y igual a 4 menos 3t. E z igual a menos 3 mais 6t. Então, essa equação aqui é referente à reta que passa por A e B. Eu vou até colocar essa informação de amarelo para fins de ilustração. Vamos relembrar quais são as coordenadas do ponto C. 4 menos 1 e 7. Então, a gente coloca aqui que o ponto C tem coordenadas 4, menos 1 e 7. Então, a pergunta que fica é, será que esse ponto C faz parte da equação dessa reta? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou substituir x, y, z do ponto C aqui e vejo se eu obtenho o mesmo valor de t. Então, por exemplo, substituindo o x por 4, eu vou ter o quê? Menos 1 mais 3t. Para qual valor de t eu vou obter essa resposta aqui, né? Essa solução. Você pode passar aqui para o outro lado somando, aí daria 5, t igual a 5 terços. Aqui eu estou acelerando um pouco, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se x for igual a 4, t tem que ser igual a 5 terços. Agora, troca o y por menos 1. Menos 1 do c. Vai ficar 4 menos 3t. Vamos isolar o t dessa expressão. Então, aqui vai ficar menos 5 sobre menos 3, que dá 5 terços. Então, vou manter aqui 5 terços. Então, aparentemente, o ponto C vai pertencer à reta. Mas ainda temos que fazer uma última substituição. Agora eu vou trocar o Z por 7. Troco o Z por 7. Menos 3 mais 6t. Então, isolando o t dessa expressão, aqui vai dar 4. Então, t vai ficar igual a 4 sobre 6. Que simplificando dá 2 terços. Mas esse número é diferente de 5 terços. Logo, o que a gente pode concluir? Que A, B e C não são colineares. Por quê? Porque o ponto C ele não pertence à reta que passa por A e B. Para ser colinear, isso deveria acontecer. Se porventura o seu valor de t, ao invés de 2 terços, também desse 5 terços, aí você concluiria: o ponto C, os pontos A, B e C são pontos colineares porque o ponto C pertence à reta que passa por A e B. Então, como aqui o valor de t deu diferente na coordenada z,
já era. Ponto C não faz parte da equação da reta. O problema que nós vamos trabalhar na próxima aula é justamente o seguinte cenário. Você tem, por exemplo, uma reta R1 aqui e uma reta R2. Como encontrar esse ponto aqui? E aí observe que eu vou estudar esse problema tanto no espaço R2 quanto no R3. Mas como isso é tema da próxima videoaula, o que eu peço para vocês é que tão somente possam curtir o vídeo, me deem sugestões de melhorias e até a próxima.